Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos a mais um conjunto de questões CESP, hoje com ortografia. Meu nome é Andrezano, professor do português. Fica comigo até o final do vídeo que tem muita coisa bacana para assistirmos na aula de hoje. E digo mais, né? Ortografia às vezes a gente pensa, não, às vezes cuidado porque tem fundamento. E o CESP quando cobra, tenta cobrar em cima de alguma regra. Vem comigo então, vamos colocar na tela para vocês, ortografia, questão número 1, pessoal. Segundo preconiza o novo acordo ortográfico, o vocábulo contrassensos é grafado conforme as mesmas regras de antissocial. Certo ou errado? O que acontece, pessoal? Quando nós tivermos prefixos terminados em vogal, ok? Quando um prefixo terminar em vogal, então o prefixo vai lá terminando numa vogal, que é a regra mais tradicional. Aí vocês têm ali, ó, contra termina em vogal, ante termina em vogal. Então contra, vogal A, ante, vogal I, tá? Só coloca hífen se a próxima palavra começar com H ou começar com a mesma vogal. Aí eu posso colocar hífen. E há um detalhe. Se a próxima palavra começar com S, eu vou dobrar o S. Por quê? É simples. Imagina comigo, olha a diferença de pronúncia entre estas palavras que eu coloquei aqui, ó. Casar e caçar. Se eu deixo um S só, atenção dizer casar, caçar com SS, tirar o direito, anular, né? Claro que também tem caçar com C cedilha, que é perseguir. E a mesma coisa quando a próxima palavra começar com R, dobra. Mesma coisa, por razão do som, pessoal. Olha a diferença que nós temos entre um R e dois R's, caro e carro. Então, sempre que a próxima palavra começar com S, dobra o S. Sempre que a próxima palavra começar com R, dobra o R. RR, SS. Eu tenho de dobrar. Então, pegando o contra ali, ó. Por exemplo, pessoal, contra-ataque, se caísse, seria com hífen, porque é a mesma vogal. Agora, pessoal, contramão não é a mesma vogal, não é H, já é tudo junto. Ó, anti-inflamatório, hífen. Por quê? Porque é a mesma vogal. Agora, se eu tivesse uma vogal diferente, antiético, tudo junto. Se eu tivesse H, hífen, anti-horário, por exemplo. Então, eu coloco hífen se a próxima começar com H ou começar com a mesma vogal. Agora, se a próxima começar com R ou S, temos de dobrar. Contra-reforma. Começou com R, dobra para não ficar contra-reforma. Então, tive que dobrar aqui, ó. Contrassenso, dobra para não ficar contrasenso, né? Então, contrassensos, para não ficar contrasensos. Então, tá ali, dobrei. Antissocial, dobra para não ficar antisocial, certo? Então, pessoal, item correto. Segundo preconiza o novo acordo ortográfico, o vocábulo contrassensos é grafado conforme as mesmas regras de antissocial. Como não começou com H, como não começou com a mesma vogal, é tudo junto, começou com S, dobra o S. Depois, sem prejuízo da correção gramatical, a locução porquê poderia ser substituída por porquê no trecho. Por que falharam os programas de formação? Pessoal, um resumo bem breve aqui, ó. O porquê será separado e sem acento em dois momentos. Quando for por que razão, quando for substituível por pelo qual. Aí é separado. Por que você saiu? Por que razão você saiu? Essa é a causa por que luto. Essa é a causa pela qual luto. O porquê será separado e com acento quando esse porquê ele vem no final de frases, no
final de frases. E ele, pessoal, encontra a pontuação. Encontra pontuação. Você saiu por quê? Tá lá no final da frase, é separado com acento. Lembra que a professora da quinta série brincava, né? Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu lembro como se fosse hoje. Você saiu por quê? A professora brincava assim, ó. Esse é o porquê que vem correndo. Não fui eu que inventei. Esse é o porquê que vem correndo, bate no ponto, quebra ao meio e cria um galo na cabeça. Então, esse porquê ele veio correndo, bateu num ponto, quebrou ao meio e criou um galo na cabeça. Você saiu por quê? É o porquê de final de frases, ok? Claro, não é o caso da questão ali, eu sei disso. Só para fazer um breve resumo aqui, tá? O porquê número 3, pessoal, é o porquê que, na verdade, inicia justificativa. Ele é aquele porquê causal ou explicativo. Explicativo. Então, como causal, troca por já que. Como explicativo, troca por pois. Tá bom? Só o pois não dá, porque nunca o pois fica bem como causal, nem sempre. Então, já que é o pois. Já que é o pois. Para quem gosta de trocar, é claro. E o último porquê é o porquê junto e com acento. Esse porquê é um substantivo. Esse porquê é um substantivo. Então, ele terá de ser marcado por um determinante. Ele virá marcado por um determinante. Um porquê, o porquê, seu porquê, este porquê, aquele porquê, qualquer porquê, nosso porquê, enfim, qualquer palavra que o torne um substantivo. E como ele é um substantivo, ele é o único porquê que tem plural, né? Os porquês, seus porquês, é o único porquê que tem plural. Então aqui um breve resumo em relação a porquês. Se vocês quiserem uma aulinha de porquês, uma aula completa ali, que é uma aula pessoal de 30 minutos, peçam. Eu posso fazer, eu coloco no meu quadro aqui atrás, tá? Coloco no meu quadro, coloco tudo direitinho. Aqui é só para resolver a questão, logicamente. Então, o porquê original, por que falharam os programas de formação, é por que razão. Por que razão falharam? Impossível trocar pelo porquê de justificativa, pessoal. Não tem como. Item errado, errado, errado. Tudo bem? Depois, está correta a grafia das palavras abstenção, detenção, retenção. Observação. Ó, quando eu tenho o verbo ter possui diversos derivados. Reter, por exemplo, abster. Ó, deixa eu colocar aqui. Abster, por exemplo, obter, deter, que apareceu ali, tá? Então, alguns derivados do verbo ter, tá aqui, ó, vem de ter, veio de ter, veio de ter, veio de ter. Eu não sei se vocês sabem que originalmente o verbo ter veio, pessoal, de tener. Se alguém fala espanhol aí, em espanhol ainda é tener. O verbo ter em espanhol ainda é tener. Lembra, o por era poner. Esses verbos foram diminuindo, né? O por chegou a ser poer na língua portuguesa e atualmente é por. Então veio de tener. E esse rascunho do tener, a gente tem em alguns verbos, nas formas derivadas, porque quando eu formo um substantivo, ó, trair, eu formo traição. Eu formo geralmente com C cedilha. Então, de tener, eu coloquei C cedilha e formei o tensão. Então, todos os verbos do ter, o substantivo, a regra é formar, pessoal, com tensão, lá do radical antigo dele, do tener. Então, reter vai dar retenção.
Nota que não dá para falar reteção, reteção. Ele volta à origem com aquele tener, tem, né? Retenção. Abster, pessoal, abstenção, não é? Não vai ser abstenção. Obter, obtenção. Tá ali, ó. E deter, detenção. Tudo, pessoal, com essa forma, recorrendo ao tener antigo para explicar para vocês. Então, abstenção está correto, detenção está correto, retenção está correto. Item certo, certo, certo. 4. Está correta a grafia das palavras absorção, execução, isenção. O que ocorre aqui? Aqui não é a regra do ter, tá? É outra regrinha que a gente tem no português. Há uma regrinha no português que diz o seguinte: quando a palavra tiver T, as palavras derivadas devem ser grafadas com C cedilha. Daí nós temos, por exemplo, torto, nós temos, por exemplo, exceto, nós temos, por exemplo, pessoal, isento, executar, tá? Então, é uma regra. Aqui, ó, torto, torção, T que deu C cedilha. Exceto, exceção, o T que deu C cedilha. Isento, isenção. Executar, execução. Poderia colocar, pessoal, ereto, ereção, com C cedilha também. Tá? Absorto, absorção, C cedilha também. Então, item certo, certo, certo. 5. Está correta a grafia das palavras agressivo, submissivo, excessivo. Bom, quando a gente fala de ortografia, claro que eu estou buscando para vocês a regra, mas muitas vezes a gente faz pela memória visual, tá? Mas eu estou buscando aqui, o objetivo é buscar a regra. Eu vou dar mais uma regra para vocês. Há uma outra regra, pessoal, que diz assim, ó, quando uma forma verbal terminar em ter, terminar em der, terminar em tir, terminar em dir ou terminar em mir. Ó, então, por exemplo, aí, ó, tirando os verbos que são derivados de ter, que tem a regra deles, que é o obter, né? Que eu falei para vocês, obter, reter, uma regra diferente. Mas esses verbos que terminam em submeter, por exemplo, tá? Inder, suceder, ceder, intir, discutir, omitir, dir, pessoal, colidir, iludir, mir, imprimir, suprimir. Há uma regra que fala assim, ó, sempre que, presta atenção aqui, ó, que vocês tirarem do verbo essa terminação, ó, caiu a terminação, as palavras derivadas ou serão grafadas com SS ou serão grafadas com S. Ah, professor, não entendi nada. O que tu está falando, professor? Eu vou mostrar, pessoal. Vou mostrar. Ó, alguns exemplos aqui, ó. Suceder. Imprimir. Discutir. Tá? Iludir. Alguns exemplos. Então, aqui nós temos, pessoal, observa só, suceder, der, imprimir, mir, discutir, tir, iludir, dir. Agora, quando eu vou escrever uma palavra derivada, é sucessão. Então, sucessão, pessoal, caiu o der
entra o SS, porque caiu tudo, não ficou, não é sucessão. Imprimir, impressão, impressão, impresso, tá? Discutir, discussão, caiu o tir. Iludir, só que não é ilusão, é ilusão, daí vem um S só, ó. Ilusão. E assim vai. E aí é importante, pessoal, que vocês saibam, ó, quando eu coloco, por exemplo, agredir, também é dir, mas o som é diferente, daí não vai ser SS. Daí eu vou colocar, nota, agressor ou agressão, cai o dir também. Progredir, progressão, 2 S's. Submeter, submissão, 2 S's. Então, vamos lá. Agressivo, veio de agredir, agressivo, certo? Submissivo, submeter, SS. Excessivo, excessivo veio de quê, senhor? Ó, exceder. Exceder, que vai dar excesso, por isso que excesso é diferente de exceção, né? Que vai dar excessivo. Caiu o der, tá bom? Então aqui, ó, veio de agredir, agressivo, agressão, agressor. Aqui de submeter, tá? Submissão, submissivo. E aqui de exceder. Ok, pessoal? Há pessoas que amam essas regras, eu não sei, tá? Algumas detestam, enfim, independentemente se vocês amam ou detestam, eu tenho de demonstrar para vocês. É uma regrinha de ortografia, não sei se vocês amam ou se vocês detestam, minha obrigação é mostrar, né? Então, item correto, item correto. Depois, número 6, está correta a grafia das palavras expansão, ascensão, pretensão. É muita regra, pessoal, muita regra, mas vamos lá, não para, tá? Não desiste, não desiste. Aqui é uma outra regra. Quando eu tenho no verbo a combinação ND, ela deriva palavras com a combinação NS. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o verbo compreender. O verbo compreender tem a combinação ND. As palavras derivadas devem ser com NS. Compreensão, compreensivo. Então tá aqui, ó, o ND, observa só, deriva NS. ND que dá NS, ND que dá NS. Essa é uma regrinha, pessoal. Mais uma, senhor, mais uma. Por exemplo, pessoal, eu tenho o verbo acender. Nós temos ND no interior. Ó, ND aqui, ó. Então, quando eu for grafar ascensão, é com NS. Ó, o nome do elevador também é ascensor, é com NS. E quem trabalha no elevador, cuidado, hein? É ascensorista, também com NS. Tem muita gente que chama de assessorista, não é ascensorista. Ó, NS, NS, NS. Entenderam como é que é a regra? Ó, mais uma aqui, ó. Suspender. Vai dar suspenso, suspensão, NS, suspenso, NS. O ND deriva palavras em NS. Então, aqui veio de expansão, veio de expandir, ND, NS. Ascensão veio de ascender, ND, NS. E pretensão veio de pretender, ND, NS. Certo? Então, tudo correto.
Eu sei que, eu falei na questão anterior, alguns estão amando, outros estão detestando, dizendo, é muita regrinha, outros, que legal, não sabia disso. Tá aí, pessoal. 7. Está correta a grafia das palavras da frase. Após ter seu mandato cassado, o prefeito está ansioso para voltar à vida política. Primeiro, mandato, tá certo. Delegação de poder é mandato. Mandado é a ordem judicial. Cassado, tá certo. Cassar com SS é tirar o direito, anular. Caçar com C cedilha é perseguir. Agora, ansioso não, né? Ansioso veio o pessoal de ânsia. Então, ânsia se escreve com S. Ansioso se escreve com S. Item errado. Item errado. Na frase, tô com uma alemã aqui, a grafia de tô, em lugar da forma legitimada pela ortografia oficial da língua portuguesa, estou, se justifica como reprodução de um registro de oralidade. Isso, quando falam em registro de oralidade, é a linguagem coloquial, a nossa linguagem falada. Item correto. Às vezes vem vou, tô. Então, do vou, do estou, tamo, do estamos, vamos, do vamos. Ok? É uma redução. Tá, do está, entre outras reduções que muitas vezes fazemos. Depois, número 9. A ortografia da língua portuguesa considera incorreta a grafia percentagem no lugar de porcentagem. Pessoal, mentira. É opcional. Está correto porcentagem, assim como está correta a palavra porcentagem, assim como está correta a palavra percentagem. As duas grafias estão corretas. Então, não é incorreta, item errado. Tanto faz, tanto faz. E 10. A flexão de plural da palavra mão de obra corresponde a mãos de obras. Assim, quando a gente tiver, esse hífen aqui nem tem mais, né? Quando a gente tiver, pessoal, uma preposição unindo palavras, pé de moleque, por exemplo, mula sem cabeça, pé de moleque, mula sem cabeça, pôr do sol, há uma regrinha. Sempre que eu tiver uma preposição unindo palavras, o de une pé e moleque, o sem une mula e cabeça, o do, que é de mais o, une pôr e sol. Só a primeira palavra varia. Então aqui fica os pés de moleque. Só a primeira palavra varia. Os pés de moleque. Aqui, as mulas sem cabeça. As mulas sem cabeça. Os pores do sol. Certo? Então, quando eu tiver uma preposição unindo palavras, quem varia é a primeira. Então, mãos de obra. Quem varia é a primeira. Portanto, item errado, errado, errado. Certo, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado, né? Deixa o gostei aí. Lembrando sempre, quem quiser se aprofundar somente em questões do CESP, nós temos um curso completo que resolvemos 10 provas. Tem várias provas ali, provas atuais, só ensino superior. Vou deixar a descrição no link. Quem quiser se aprofundar na teoria de língua portuguesa,
do mais básico ao mais aprofundado. Nós temos essa parceria com o YouTube que nos possibilitou um preço muito acessível para o português extensivo. Vocês podem ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, quanto tempo vocês quiserem. E vocês têm todas as aulas de português, pessoal, bem didáticas, bem aprofundadas. E aí vocês podem escolher o módulo que vocês querem se aprofundar. São 4 materiais em PDF, apostila teórica, mais 2 apostilas de exercícios e mais ainda, pessoal, uma apostila de interpretação de textos, tá bom? Beijo no coração e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!